Boa noite pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de estudos das terças-feiras. Hoje um pouco mais cedo, né? Mesmo assim ainda teve um atraso que eu tive que falar com uma pessoa aqui, né? Tive que atender uma pessoa, então a gente atrasou mais um pouquinho, né? Então, mas é isso. Aqui estamos um pouco mais cedo, né? E hoje temos mais uma live de estudos do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, e também uma vibração que a gente sempre faz às terças-feiras, vibração e prece pela paz do planeta, tá bom? Quem não viu, né, a Lua, dá tempo vê-la ainda bonita, né, pertinho aqui do horizonte, tá muito linda hoje à noite, pelo menos aqui na nossa região. E é isso, né, a gente vibra quando tem uma imagem bonita da natureza próximo a nós. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que é muito interessante, né, essas conexões que a gente faz. O grupo que já existe há mais de 4 anos lá no Facebook. A live hoje também vai para o canal do YouTube, né? Não ao vivo porque por questões técnicas, mas daqui para setembro, no mais tardar, comecinho de outubro, eu pretendo já estar transmitindo simultaneamente, tá? A live vai gravada depois para o canal do YouTube. E essas conexões que eu falo são da nossa egrégora mesmo, né? Às vezes a gente não tem muito contato com algumas pessoas, amigos, pessoas que estão no grupo que a gente conhece pessoalmente, outras não, mas a espiritualidade une, né? Une as peças. Às vezes a gente sonha com alguém que não conhecia pessoalmente, como foi o caso dessa última noite, e eu estava relatando isso para minha amiga, né? Com o pai dela que já é desencarnado, e essa amiga também faz tempo que eu a vi pessoalmente, né? Eu acho que desde antes da pandemia, do início da pandemia. Então, do nada, ontem a gente estava junto, né, em sonho, e teve essa ligação, e eu pude passar para ela as percepções e o que eu pude perceber, né, a respeito. É bem interessante isso, né? Tá todo mundo se unindo, né, trabalhando por uma causa de despertamento, como a gente falou na live de ontem, aqui para o grupo do YouTube. Tem novidades para quem é do canal, só assiste pelo canal no YouTube, né, porque é um canal, uma página aberta, né, para o público. Então essa novidade é que ao finalizarmos o estudo desse livro das sextas-feiras, que a gente está já finalizando, Iniciação Viagem Astral pela psicografia de João Nunes Maia, pelo espírito de Lancelin. A gente está estudando todas as sextas numa live. O próximo livro vai ser transmitido também para o YouTube, tá? Mas é surpresa, não vou falar nem o título agora, ok? Então vamos lá para a mensagem diária, para a gente iniciar a live de hoje, dia 14 de junho, não é isso? Temos aqui uma mensagem. Deixa eu só ver aqui a página. 14 de junho. Só mais um minutinho, passei direto. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Meta do mês: combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde um instante antes não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. É um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, 113ª edição, capítulo 13, item 11. Meta do dia: combater a indiferença.
levar o pão, o remédio e o agasalho ao companheiro necessitado de auxílio material. E uma sugestão para a nossa prece diária: uma prece rogando o desprendimento dos bens materiais e a espiritualização dos sentimentos. Vejam que desde o princípio, dos primórdios, das verdades espirituais trazidas por Kardec junto com seu grupo, né? A espiritualidade traz veementemente mensagens fortalecendo essas transformações internas, né? Então, assim, pessoal, a gente tem que enxergar isso como um caminho reto, seguro e praticamente único, né? Para que a gente tem para evoluir enquanto estivermos nesse orbe, nesse patamar ainda de provas e expiações, para que a gente dê um passo a mais rumo à regeneração. Então é isso que toda a espiritualidade da Terra espera, né, que a humanidade consiga progredir nesses aspectos morais. Apesar desses que ainda se afinam, né, com a escuridão, com o mal, com a falta de amor ao próximo, outros estão buscando o caminho oposto, né, que é o da luz. Então, esperanças, né? Que bom. Vamos agora dar início. Hoje a gente finaliza o capítulo 10, que é isso, deixa eu ver, é isso mesmo, é o capítulo 10, que tem o título que o Kardec coloca, né? Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Na verdade, a gente substitui, né, esse termo demônio por espíritos vinculados ao mal, espíritos atrasados moralmente, né? Então, essa intervenção, né? Como é que eles interagem, né? Sintonizam, por quê? E aí Kardec ele conceitua em vários tópicos, né? Vários pontos, enumera vários pontos a esse respeito, tá? Então paramos no 14, certo? Então vamos lá. Eu só queria que não interferisse nesse barulhinho das... Eu coloquei só no Vibra, mas eu acabo às vezes esquecendo de tirar até o Vibra do aparelho, né? Aí tem esse barulhinho quando alguém interrompe com alguma coisa. Então vamos lá. Continuando no tema, diz: as almas dos mortos que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa a sua justiça. Ele está colocando, pessoal, os preceitos de um concílio que houve na Igreja Católica e trazendo à tona a verdade, né? Ao invés disso, que a Igreja preceitua, ele traz, né? Depois que ele conceitua isso, ele traz o que poderia, né? Ter de verdade, né? De coisa palpável nessas colocações da igreja. Então esse trecho ele começa, né, com outro ponto que esse concílio falou. As almas dos mortos que Deus proíbe evocar, não existe isso, né, não há essa proibição, no sentido que eles entendem, né? Essas demoram no lugar que lhes designa a sua justiça e não podem, sem sua permissão, colocar-se à disposição dos vivos. Aí Kardec já fala, né? O Espiritismo vai além, é mais rigoroso, não admite manifestação de quaisquer espíritos bons ou maus sem a permissão de Deus. A gente sabe que a fonte criadora, Deus, é que faz, né? Tudo, que permite tudo. E aí ele diz: ao passo que a igreja de tal não cogita relativamente aos demônios, os quais, segundo a sua teoria, se dispensam a tal permissão. Então o que é que ele quer dizer com isso? Que enquanto há as proibições de evocação espiritual, a igreja não coloca isso, né, à altura dos demônios, espíritos ruins, né, já que eles se manifestam livremente, sem a permissão de Deus, né, aí há um contrassenso. O Espiritismo diz mais que, mediante tal permissão e correspondendo ao apelo dos vivos, os espíritos não se põem à disposição destes. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a manifestar-se? É algo para a gente pensar, né? Obedecendo à vontade de Deus, isto é, a lei que rege o universo, ele julga
da utilidade ou inutilidade da sua manifestação, o que constitui uma prerrogativa do seu livre-arbítrio. Então, o espírito tem livre-arbítrio para chegar, né, para dar uma comunicação, embora a gente sabe que coisas tolas, o que o espiritismo fala, né, em sua essência, é isso, coisas tolas, assuntos triviais, assuntos terrenos, coisas que dizem mais respeito à matéria do que a mudança interna das pessoas, espíritos brincalhões, espíritos que não têm, né, que ainda são apegados a essas coisas, que fazem, vamos dizer assim, insuflam nas mentes onde há sintonia, ideias vãs, bobagens, esses se manifestam, né, a pedido de pessoas. Então o que é errado é isso, pessoas pedirem essas orientações aos espíritos de coisas triviais, né? Espírito não vai dar número de Mega Sena, não vai dar a você, né, qual é o jogo, o que é que vai sair para você, né? Porque espíritos de verdade, espíritos iluminados, né, que não levam as coisas na brincadeira, eles não vão falar sobre essas coisas, né? Então a gente tem que observar essa diferença. E a igreja ela coloca muito assim, né? Os demônios estão o tempo todo se comunicando, né? Tentando, mudando as pessoas. Sim, são espíritos que sintonizam, mas essa comunicação, né, só ocorre realmente quando há uma abertura e a gente sabe separar, né? Quando é algo que não vai ter nenhum significado, nenhuma importância, e quando realmente é uma comunicação que vai fazer com que as pessoas reflitam, por exemplo, no seu dia a dia, nas coisas que precisam ser transformadas. E tem sim livre-arbítrio, né? O espírito tem livre-arbítrio, assim como nós, encarnados. O espírito superior não deixa de vir sempre que é evocado para um fim útil, só se recusando a responder quando em reunião de pessoas pouco sérias que levem a coisa em ar de gracejo. Ele colocou aqui um trechinho do Livro dos Médiuns, segunda parte. Esse livro, o Céu e o Inferno, ele vem depois, né? O Livro dos Médiuns vem antes. Mas eu não coloquei nessa ordem, né, para a gente estudar, porque eu acho que a gente precisa, né, conhecer um pouco mais, ver coisas assim em termos atuais a respeito de mediunidade, para depois a gente ver as referências que Kardec já faz, porque hoje a gente tem mais acesso, né, a mais informações, ok? Mas a gente sabe que é a base realmente Livro dos Médiuns. A gente vai estudar a mediunidade em todos os seus aspectos. A gente está vendo isso nas segundas-feiras, nas lives das segundas, como tema principal, a mediunidade, mas nas mensagens, né, trazidas por um dos mentores, né, Miramês. Eu sempre gosto do estudo do Miramês, tem vários livros trazidos pela psicografia do João Nunes Maia, que também já se encontra na parte espiritual, mas são livros muito importantes, né? Tem livros que ele retrata a vida de Maria, outro livro ele trata sobre São Francisco, tem um livro que ele fala estritamente sobre a fala, né? São horizontes da fala, tem o horizontes da mente, tudo isso são livros, né, para a nossa educação moral e espiritual. Então, continuando, pode o espírito evocado recusar-se a vir pela evocação que lhe fazem? Perfeitamente, visto como tem o seu livre-arbítrio, como nós temos, né? Podeis acaso acreditar que todos os seres do universo estejam à vossa disposição? E vós mesmos vos julgais obrigados a responder a todos quantos pronunciam o vosso nome? Né? São questionamentos que a gente começa a fazer que fazem todo sentido, né? Quando muitos dogmas fechados, arcaicos, colocam coisas, né, por escrito na cabeça das pessoas, né? Deturpam o que realmente Jesus queria demonstrar. Mas quando digo que o espírito pode recusar-se, subordino essa negativa ao pedido do evocador. Por isso que um espírito inferior pode ser constrangido por um superior a manifestar-se. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25.
Também eu queria ilustrar aqui esse parágrafo, né? Que apesar de haver o livre-arbítrio para todos os seres do universo, nem todos têm, né? A gente não tem a liberdade de fazer tudo que a gente quer, que der na telha, como a gente fala, né? Existem ordenamentos, existem regras, assim no plano espiritual também. Quando existem reuniões, por exemplo, de doutrinação, obsessão, então a gente tem que observar que ali naquelas reuniões mediúnicas, para desobsessão, por exemplo, de pessoas, os espíritos trazidos ali, os obsessores, eles estão geralmente magnetizados, acorrentados numa força magnética para que eles não possam fazer tudo o que eles querem. Tá? Existe ali, vamos dizer assim, uma espécie de segurança que é feita por espíritos condizentes com essa tarefa, vindos também junto com mentores, né, da casa, enfim. Há todo um trabalho de segurança ali para que a coisa não desande. Tá? Tanto os espíritas estão convencidos de que nada podem sobre os espíritos diretamente, sem a permissão de Deus, que dizem quando evocam: rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que um bom espírito se comunique conosco. Não é assim que a gente faz? Quando a gente está pedindo, por exemplo, numa prece? Bem como aos nossos anjos da guarda assistir-nos e afastarem os maus espíritos. E, em se tratando de evocação de um espírito determinado, rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que tal espírito se comunique conosco, etc. Outro trechinho do Livro dos Médiuns, capítulo 17. As acusações formuladas pela Igreja contra as evocações não atingem, portanto, o espiritismo, porém as práticas da magia, né? Magia escura, né? Aquela coisa mais densa, de energia densa que faz sacrifício com os irmãozinhos animais, né? E a gente sabe que não é só, né, com os animais que fazem, infelizmente. Tem muitos países aí onde alguns grupos fazem, né, verdadeiros horrores, com a qual este nada tem de comum. Tá? Então a gente deixa bem claro isso. O Espiritismo condena, tanto quanto a Igreja, as referidas práticas, ao mesmo tempo que não confere aos espíritos superiores um papel indigno deles, nem algo pergunta ou pretende obter sem a permissão de Deus. Certo, pode haver quem abuse das evocações, quem delas faça um jogo, quem lhes desnature o caráter providencial em proveito de interesses pessoais, ou ainda quem, por ignorância, leviandade, orgulho ou ambição, se afaste dos verdadeiros princípios da doutrina. O verdadeiro espiritismo, o espiritismo sério, os condena, porém, tanto quanto a verdadeira religião condena os crentes hipócritas e os fanáticos. Portanto, não é lógico nem razoável imputar ao espiritismo abusos que ele é o primeiro a condenar, e os erros daqueles que o não compreendem. Antes de formular qualquer acusação, convém saber se é justo. Assim, diremos, a censura da Igreja recai nos charlatães, nos especuladores, nos praticantes de magia e sortilégio, e com razão. Ponto. Quando a crítica religiosa ou cética, dissecando abusos, profliga o charlatanismo, não faz mais que realçar a pureza da sã doutrina, auxiliando-a no expurgo de maus elementos e facilitando-nos a tarefa. O erro da crítica está no confundir o bom e o mal, o que muitas vezes sucede pela má-fé de alguns e pela ignorância do maior número. Mas a distinção que uma tal crítica não faz, outros a fazem. Finalmente, a censura aplicada ao mal e à qual todo espírita sincero e reto se associa, essa nem prejudica nem afeta a doutrina, não é verdade? Ponto 16. Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente, o que importa dizer, da inocência ou do crime,
não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas fatores do erro e agentes do inferno. Ele coloca esses termos, né? A gente tem que entender a linguagem da época, né, de Kardec, porque o próprio Espiritismo sabe, né, que algo mais próximo à imagem do inferno que as igrejas têm, né, as igrejas dogmáticas têm, seria o que? Umbral grosso, né, regiões umbralinas, trevosas e os abismos, que chamam até abismos infernais, são um umbral grosso mesmo, bem denso. Essas palavras persuadem que Deus não permite a manifestação de bons espíritos que possam esclarecer e salvar da eterna perdição o herege, o ímpio e o criminoso. Somente os prepostos do inferno se lhes envia, para mais mergulhá-los no lodaçal. Pesa dizê-lo, mas, segundo a igreja, Deus não envia a inocência senão seres perversos para seduzi-la. Ele faz essa colocação, né? Porque tem trechos, né, que a igreja coloca que você acaba entendendo dessa forma, e a gente sabe que não é. Essa igreja não admite entre os anjos, entre as criaturas privilegiadas de Deus, um ser bastante compassivo que venha em socorro das almas transviadas. Para que servem, pois, as brilhantes qualidades que exornam tais seres? De que adianta ter tanta luz se não pode ir ao encontro dos que sofrem, não pode ir na escuridão? Se fosse assim, as caravanas dos espíritos trabalhadores das colônias não desciam aos umbrais para socorrer, para auxiliar. As caravanas marianas, chefiadas por Nossa Senhora, não desciam às trevas, à escuridão, para socorrer almas, para retirá-las de lá, né, no seu profundo arrependimento. Então, não condiz, né? Não tem sentido. Acaso é tão somente para seu gozo pessoal que esses espíritos têm luz? Claro que não. E serão eles realmente bons quando, extasiados pelas delícias da contemplação, ficar contemplando eternamente, vêm tantas almas no caminho do inferno sem que procurem desviá-las? Né? Que justiça divina seria essa? Mas isso é precisamente a imagem do egoísmo desses potentados que, impiedosos na farta opulência, deixam morrer a fome o mendigo que lhes bate à porta. Então Kardec questiona, né, esse posicionamento, esse entendimento dessas palavras. É mais ainda, é o próprio egoísmo arvorado em virtude e colocado aos pés do Criador. Mas vós vos admirais que bons espíritos venham ao herege e ao ímpio, certamente porque vos esquecestes desta parábola do Cristo. Aí vejam que Jesus fala a respeito. Não é o homem são que precisa de médico. Então, não tendes um ponto de vista mais elevado que o dos fariseus daquele tempo? E vós mesmos, vós vos recusareis mostrar o bom caminho ao descrente que vos chamasse? Pois bem, os bons espíritos fazem o que faríeis, dirigem-se ao ímpio para dar-lhe bons conselhos. Em lugar de anatematizardes as comunicações de além-túmulo, melhor fora bendissesseis os decretos do Senhor, admirando-lhe a onipotência e bondade infinitas. 17. Dizem que há anjos de guarda. Aí ele faz outra colocação, né, da igreja. Mas quando não podem insinuar-se pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregarem meios de ação mais diretos e materiais de modo a chocar os sentidos, uma vez que tais meios existem? E pois que tudo provém de Deus e nada ocorre sem a sua permissão, podemos admitir que ele faculte tais meios aos maus espíritos e os recuse aos bons? Questionamento, né? Porque a igreja não fala isso, né? Os bons espíritos, os bons anjos, né? Os anjos de luz, eles não interferem dessa forma, mas os maus sim, os maus fazem isso, fazem aquilo, quebram coisas. Aí ele coloca, nesse caso é preciso confessar que Deus facilita mais poderes ao demônio, né? Se fosse assim, para perder aos homens do que aos anjos de guarda para salvá-los. Pois bem, o que os anjos de guarda, segundo a igreja, não podem fazer, fazem por si os demônios.
Servindo-se de tais comunicações ditas infernais, reconduzem a Deus os que o renegavam e ao bem os escravizados ao mal. Esses demônios fazem mais, porque a igreja coloca toda manifestação como uma coisa do mal, todo fenômeno, né? A gente viu isso no início do capítulo. E aí ele coloca, né, essa parte assim, tanto irônica, né? Esses demônios fazem mais, dão-nos o espetáculo de milhões de homens acreditando em Deus por intercessão da sua potência diabólica, ao passo que a igreja era impotente para convertê-los. Homens que jamais oraram fazem-no hoje com fervor, graças às instruções desses demônios, pelo medo, né? Vamos rezar, né? Vejam a contradição, né? Quantos orgulhosos, egoístas e devassos se tornaram humildes, caridosos e recatados? E tudo por obra do diabo. Ah, mas se assim for, claro é que a toda essa gente o demônio tem prestado o melhor serviço e guarda que os próprios anjos. Leia-se, né? Ironia. É necessário, porém, formar uma triste opinião do senso humano dos nossos tempos, para crer que os homens aceitem cegamente tais ideias. Uma religião, porém, que faz pedra angular de tal doutrina, uma religião que se destrói pela base, em se lhe tirando os seus demônios, o seu inferno, as suas penas eternas e o seu Deus impiedoso. Uma religião tal, dizemos, é uma religião que se suicida. 18. Dizem que Deus enviou Cristo, seu Filho, para salvar os homens, provando-lhes com isso o seu amor. Como se explica, entretanto, que os deixasse depois em abandono? Vejam só, né? Essa ideia de que Jesus, quando volta, né, ao céu, ele nos abandona, tem muito disso, né? E aí depois, né, fazem essa referência, né, pela ausência de Deus na Idade das Trevas, que foi a era medieval, por tanta barbárie. E a barbárie sempre existiu. Não há dúvida de que Jesus é o mensageiro divino, enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade e, por ela, o caminho da salvação. Mas contai, e somente após a sua vinda, quantos não puderam ouvir-lhe a palavra da verdade? Quantos morreram e morrerão sem conhecê-la? Quantos, finalmente, dos que a conhecem, a põem em prática? Então, por que não lhes enviar Deus, sempre solícito na salvação de suas criaturas, outros mensageiros, que, baixando a todas as terras, entre grandes e pequenos, ignorantes e sábios, crédulos e céticos, venham ensinar a verdade aos que a desconhecem, torná-la compreensível aos que não a compreendem e suprir, enfim, pelo seu ensino direto e múltiplo, a insuficiência na propagação do Evangelho, abreviando o evento do reinado divino. Mas eis que chegam esses mensageiros em hostes inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os enfermos, consolando os aflitos, a exemplo de Jesus. Que fazeis vós, e como os recebeis vós? Ah, vós os repudiais, repelis o bem que fazem e clamais, são demônios. Aí ele coloca a fala, né, das igrejas, né, fechadas a essas manifestações espirituais. Outra não era a linguagem dos fariseus relativamente ao Cristo, que diziam, faziam o bem por artes do diabo. Chamavam Jesus, né, de maligno, de tudo, porque ele fazia, né, ele manipulava os fluidos, curava as pessoas, né, faziam prodígios, fazia e faz prodígios, e as pessoas atribuem ao mal. Atribuíam, né, e ainda hoje o fazem. E o Nazareno respondeu-lhes, reconhecer a árvore por seu fruto. A má árvore não pode dar bons frutos. Não existe mistério nem segredo nisso. Para os fariseus eram maus os frutos de Jesus, porque ele vinha destruir o abuso e proclamar a liberdade que lhes arruinaria a autoridade. Se ao invés disso Jesus tivesse vindo lisonjear-lhes o orgulho, sancionar os seus erros e sustentar-lhes o poder, então sim, ele seria o esperado Messias dos judeus. A gente vê isso, né, até hoje.
Mas o Cristo era só, pobre e fraco. Decretaram-lhe a morte, julgando extinguir-lhe a palavra, e a palavra sobreviveu-lhe porque era divina. Importa, contudo, dizer que essa palavra só lentamente se propagou, e após 18 séculos, aí que ele está no século 1800 e pouco, apenas, século XIX, apenas é conhecida de uma 10ª parte do gênero humano. Além disso, em que pese a tais razões, numerosos cismas rebentaram já do seio da cristandade, se dividiu. Pois bem, agora Deus, em sua misericórdia, envia os Espíritos a confirmá-la, a completá-la, a difundi-la por todos e em toda a terra. A santa palavra de Jesus. E o grande caso é que os Espíritos não estão encarnados num só homem cuja voz fora limitada. Eles são inumeráveis, andam por toda parte e não podem ser tolhidos. Também por isso o seu ensino se amplia com a rapidez do raio, e porque falam ao coração e à razão, são pelos humildes mais compreendidos. 19 e último, não é indigno de celestes mensageiros, dizeis, o transmitirem suas instruções por meio tão vulgar qual o das mesas. Ele fala das mesas mediúnicas, das mesas girantes, enfim. Não será ultrajá-los o supor que se divertem com frivolidades, deixando a sua mansão de luz para se porem à disposição do primeiro curioso? É as mesas girantes mesmo, quem é que ele se refere? Aqueles fenômenos de efeito físico. E aí ele coloca, Jesus também deixou a mansão do Pai para nascer no estábulo. E quem vos disse que o Espiritismo atribui frioleiras aos espíritos superiores? Não, o Espiritismo afirma positivamente o contrário, isto é, que as coisas vulgares são próprias de espíritos vulgares. Não obstante, dessas vulgaridades resulta um benefício, qual o de abalar muitas imaginações, provando a existência do mundo espiritual. Houve, Acaba havendo o intuito ali dos fenômenos. Porque era preciso que primeiro o fenômeno surgisse, despertasse a curiosidade, e provando também que não havendo explicação plausível, palpável ali, materialmente falando, cientificamente, um fenômeno fora da ordem natural das coisas, mostrava que havia algo além dos nossos olhos, a continuidade da vida. E aí, continuando aqui, ele diz, provando a existência do mundo espiritual e demonstrando à saciedade que esse mundo não é tal, porém muito diferente do que se julgava, mundo espiritual. Essas manifestações iniciais eram porventura simples como tudo que começa, mas nem por germinar de minúscula semente a árvore deixa um dia de estender virente e copada a sua ramagem. Quem acreditaria que da misérrima manjedoura de Belém pudesse sair a palavra que havia de transformar o mundo? Sim, o Cristo é bem o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável, mas sob condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém, e não de fazer do Deus justo e bom que nela reconhecemos um Deus faccioso, vingativo e cruel. Esse não é um Deus. Deus não é cruel, Deus não é vingativo. A gente é que escolhe os caminhos e as consequências desses caminhos. Tá bom? Então encerramos dessa forma o capítulo 10. Ainda da primeira parte, terça-feira a gente tem o novo capítulo, capítulo 11, que fala da proibição de evocar os mortos. Kardec vai ainda esmiuçar um pouco mais esse quesito, É um capítulo não tão extenso, dá para a gente fazer em 2 lives, tá bom? E é o último da primeira parte, depois a gente adentra na segunda parte, que nessa segunda parte, só para a gente, eu vou dar um spoilerzinho, nessa segunda parte existem muitas,
vamos dizer assim, muitos textos psicografados, né? Muitos relatos de espíritos que se comunicaram na época, mostrando, né? Respondendo perguntas, tirando dúvidas, né? Já era um indício ali das verdades realmente, né? Do plano espiritual. Então a gente vai, terça-feira, continuar, né? No capítulo novo, tá bom? Capítulo 11, encerrando a primeira parte. Vamos agora, pessoal, fazer a nossa prece, vibração, pela paz do planeta. Eu peço a todos que porventura estejam assistindo, que rezem juntos, né? Vibrem juntos, para que a gente fortaleça ainda mais essa energia, né? Que a gente vai emitir, que a gente vai doar aos bons espíritos que já trabalham nessa causa, levando luz, levando consolo às partes mais difíceis do planeta, né? Onde há conflitos bélicos, onde há dor, onde há injustiça, né? Multidões sendo arrasadas aí por tantas coisas difíceis, né? Chefiadas por uma cabeça, por outra cabeça e por aí vai. Então a gente vai... Vou citar alguns lugares, mas a gente sabe que o sofrimento ele está presente em todo o planeta porque a gente ainda está nos estertores aí, né, dos últimos períodos de prova e expiação, e a gente tem alguns anos de ajustes, né, como a gente sempre fala. Então é isso, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos. Gosto sempre de tirar relógios, né, afastar o máximo que puder de aparelhos, porque facilita, né, a circulação do nosso magnetismo, do nosso corpo, a energia que a gente doa, que vai através do pensamento também para as hostes espirituais de luz do planeta. Vamos fechar os nossos olhos. Quem quiser colocar as mãos um pouco distantes uma da outra, nessa posição de reza, nessa posição de orar, colocando nessa posição junto ao chakra cardíaco, deixando o magnetismo entre um e outro, uma e outra mão. Vocês vão começar a sentir um calor, depois uma certa energia. Essa energia é proveniente do nosso próprio corpo, que contém magnetismo, e ela, manipulada pela força do nosso pensamento, através da prece, será endereçada aos irmãos da espiritualidade, principalmente ao seu mentor espiritual, seu guia espiritual, para que na sua prece ela seja levada aos locais onde se faz necessário uma oração, uma luz. Ok? Esse é o procedimento e o andamento das vibrações e preces. Deus nosso Pai, fonte criadora de tudo e de todos, de pensamento elevado, a Ti, Senhor dos mundos, fonte criadora de todos e de tudo que existe, rogando a Jesus, o nosso Mestre, governador deste planeta, as regiões de luz, que se enderecem e se associem aos nossos pensamentos de prece, para os locais de dor e sofrimento, que são milhares neste orbe, para que se amenizem as dores oriundas dos conflitos bélicos, das guerras, dos conflitos internos dos lares também, mas muito mais sofrimento, e que o intuito desse sofrimento seja o despertar dessas almas para verdades maiores, o desapego das coisas materiais que perderam nos conflitos, que se amenize a dor da saudade dos entes queridos que perderam a vida nos conflitos, que seja enxugada cada lágrima derramada por fome, por sede, por vazio existencial, que saibam
que será momentâneo, passageiro. Que Jesus, do alto da sua luz, como Espírito misericordioso e crístico deste orbe, possa emanar luzes às egrégoras espirituais, às falanges médicas e socorristas do espaço, que possam visitar cada recanto deste país onde haja dor, sofrimento, cada recanto das Américas e cada recanto, principalmente do Oriente Médio, da Síria, do Líbano, da Palestina, de Israel, em tantos outros lugares do Oriente Médio, da Ásia Menor, Afeganistão, da Rússia, dos Balcãs, da Ucrânia, onde há dores, de Mianmar, onde há opressão, do continente africano, onde muitos países estão sob o comando, o domínio de mãos de ferro impiedosas. Que Jesus tenha misericórdia desses corações embrutecidos e daqueles que sofrem e padecem por esses meios, dando aos bons espíritos força, luz e coragem para que possam levar consolo e curas emocionais a milhões de pessoas. Aqueles todos que sofrem as agruras da violência, seja ela passional, seja ela individual ou coletiva, de um povo, de uma cidade, de uma região. Que esses espíritos benfeitores e consoladores possam enxugar as lágrimas, saciar a sede espiritual desses irmãos, aplacar a sede e a fome, agindo através de outras mentes que podem socorrer materialmente. Nós pedimos, Jesus, a Tua misericórdia. Pedimos nesse instante aos irmãos de luz da espiritualidade que visitem esses locais, como sempre o fazem, mas revestidos através desta prece de um pouco mais de luz que emanamos, de todos esses que nesse instante estão juntos em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre. Assim seja. Que haja luz, que haja paz, que todo sofrimento cesse, que todo desentendimento se faça entendimento, que a coragem habite o lugar do medo, que a fé habite e destrone a desesperança em todos os corações aflitos deste orbe, mesmo que a conta-gotas, a luz chegue a todos. Que a paz de Jesus esteja presente, agora e sempre, graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado a todos que rezaram juntos em mais uma prece e vibração de paz por este planeta tão bonito e que ainda vai ser muito mais bonito, com fé e confiança, porque temos um espírito extremamente bondoso, extremamente misericordioso, como nosso mestre, nosso guia e nosso governador espiritual, que é Jesus, e nossa mãe espiritual, Maria Santíssima, que olha por todos nós, ilumina a nós através da sua residência estelar, que é o mundo ditoso e perfeito, que é a nossa estrela, o Sol. Todos os dias, como a ciência não explica ainda para nós, mas nós que temos esse entendimento sabemos que
fisicamente a nossa matéria não suportaria, mas para espíritos já evoluídos. Habitam esses mundos perfeitos e emanam luzes a todos os recônditos dos sistemas que fazem parte. Então isso é amor, isso é misericórdia. Que Jesus abençoe a todos vocês e nos encontraremos amanhã para o Evangelho no Lar e preces de cura à distância, fluidificando as águas para todos nós, para que a nossa saúde melhore, a nossa consciência desperte aos poucos, né? Que é nosso caminhar diário. Que Jesus abençoe, tenham todos uma ótima noite. Muito obrigado por estarem aqui e nos encontraremos amanhã. Fiquem com Deus e até lá.